Bom dia, pessoal. Dodô na área e o tema da nossa aula de hoje, 6 de abril, será tabela periódica. Para quem quiser acompanhar, livro 1, frente B, unidade 2, capítulo 4, desenvolvimento da tabela periódica. O grande aumento do número de elementos químicos no século XIX obrigou os cientistas a imaginarem gráficos, tabelas ou classificações em que todos os elementos ficassem reunidos em grupos com propriedades semelhantes. Aqui podemos observar a existência de um gráfico, que traz a relação existente entre o número de elementos conhecidos em função do tempo. Ao lado, podemos observar a existência de uma tabela que indica o número de elementos conhecidos de acordo com o século, evidenciando que no século XIX houve um grande aumento no número de elementos descobertos. Fazendo um paralelo, caso você fosse um colecionador, provavelmente utilizaria algum critério para organizar os itens da sua coleção. Caso fosse colecionador de selo, por exemplo, poderíamos organizá-los por país de origem, tema ou ano de emissão. Ou então, se formos dar uma olhada em nossa playlist, veríamos que as músicas estariam organizadas por gênero, nome dos cantores, os quais podem ser catalogados em ordem alfabética. Portanto, a classificação periódica é uma organização dos elementos químicos com a finalidade de evidenciar algumas semelhanças em suas propriedades físicas e químicas. Deste modo, o primeiro modelo de organização para os elementos químicos foi proposto pelo químico alemão Johann Dobereiner, que em 1829 agrupou os elementos em tríades. Essas tríades eram grupos de 3 elementos com massas atômicas diferentes, porém com propriedades químicas muito semelhantes. A massa atômica do elemento central, da tríade, era a média das massas atômicas do primeiro e do terceiro membro. Os elementos cloro, bromo e iodo formavam uma tríade. Lítio, sódio e potássio formavam outra. Mas muitos dos metais importantes não puderam ser agrupados em tríades, o que fez com que esse sistema fosse abandonado. Já em 1863, o geólogo e mineralogista francês Alexandre de Chacortois dispôs os elementos de uma espiral traçado nas paredes de um cilindro, em ordem crescente de massa atômica. Tal classificação recebeu o nome de parafuso telúrico. Apesar da importância desse trabalho, ele foi ignorado por muitos químicos, por conter muitas informações geológicas. Outra tentativa de classificação periódica foi feita em 1864, pelo químico John Newlands. Ele afirmava que os elementos poderiam ser arranjados no modelo periódico de oitavos, ou grupos de 8, na ordem crescente de suas massas atômicas. A ideia de Newlands, entretanto, foi ridicularizada pela analogia com os 7 intervalos da escala musical. No entanto, em 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev, um químico nascido na Sibéria, enquanto escrevia um livro de química inorgânica, conseguiu criar um sistema de organização dos elementos químicos, de uma forma muito parecida com a classificação periódica moderna. Mendeleev criou uma carta para cada um dos 63 elementos conhecidos na época. Cada carta continha o símbolo do elemento, a massa atômica e suas propriedades químicas e físicas. Colocando as cartas em uma mesa, organizou-as em ordem crescente de suas massas atômicas, agrupando-as em elementos de propriedades semelhantes. Formou-se então a tabela periódica. A vantagem da tabela periódica de Mendeleev sobre as outras era que ele exibia semelhanças entre grupos diversos de elementos, e não apenas em pequenos conjuntos, como as anteriores. Mostrava semelhança em uma rede de relações vertical, horizontal e diagonal. Duas grandes ousadias de Mendeleev provaram sua grande intuição científica. Veja o final da linha de número 7. Na sequência das massas atômicas, o iodo deveria vir antes do telúrio. No entanto, Mendeleev, desrespeitando seu próprio critério de ordenação, inverteu as posições de ambos, de modo que o iodo viesse a ficar na mesma coluna dos elementos com propriedades semelhantes a ele, como o cloro e o bromo. Para se justificar, Mendeleev alegou que as medições de massas atômicas, na época, estavam erradas. Hoje sabemos que a sua intuição foi certeira. Outro grande tento de Mendeleev foi deixar certas casas vazias na tabela. Veja como exemplo na linha número 4.
existe uma casa vazia entre o cálcio e o titânio, justamente para que o titânio ficasse abaixo do carbono, com o cálcio efemério. Na linha número 5, existem duas casas vazias, entre o zinco e o arsênio, justamente para que o arsênio ficasse abaixo do fósforo, com o cálcio efemério. A justificativa de Mendeleev foi de que no futuro seriam descobertos novos elementos que preencheriam esses lugares vazios. De fato, a história provou que ele estava certo. Em 1875, foi descoberto o galho, de número de massa 68. Em 1879, o escândio, de número de massa 44. Em 1886, o germânio, de número de massa 72. Além de ser mais completa que a tabela de Mendeleev, a classificação periódica moderna apresenta os elementos químicos dispostos em ordem crescente de números atômicos. De fato, em 1913, Henri Moseley estabeleceu o conceito de número atômico, verificando que esse valor caracterizava melhor um elemento químico do que sua massa atômica. Assim desapareceram, inclusive, as inversões da tabela de Mendeleev, mencionadas anteriormente. Já a última grande reestruturação sofrida pela tabela periódica ocorreu em 1940, quando o químico estadunidense Glenn Seaborg descobriu o elemento plutônio e com ele os elementos transurânicos. São elementos que possuem número atômico maior que 92, todos artificiais, colocando a série dos actinídeos abaixo da série dos lantanídeos. E assim, a nossa tabela periódica ganhou esse formato. No próximo capítulo, veremos algumas características e propriedades que esses elementos possuem. Para casa, fazer os exercícios da sessão aplicando o conhecimento na página 160.